Amém, irmãos? Uau, bem-vindos a todos, amém? Gostam do novo lugar? Amém. Muito legal. Para os que nos estão visitando, este culto hoje é nosso primeiro lugar neste local. Então, Danilo tem orado muito por ter um culto em Butantã, amém? E sem dúvida Deus se glorificou porque estar aqui nos vai poder ajudar a convertir mais pessoas, especialmente da universidade, amém? E porque estamos aqui perto, podemos trazer pessoas mais fáceis de outros lugares aqui também, amém? Então espero que sejam animados hoje, amém? Amém. E hoje vamos estudar a palavra de Deus, amém? Se você nos está visitando, você sabe que estamos estudando o livro da primeira de Samuel, amém? E o livro de Samuel é muito incrível porque tem muitas lições sobre ser um líder para Deus, amém? Então, semana passada, nós vimos capítulo 20, mas hoje vamos ver capítulo 21, amém? 21 e 22 também. Então, vamos indo lá para 1 Samuel, capítulo 21. E o que está acontecendo com Davi neste momento? Como vimos nos últimos capítulos, neste instante, Davi está sendo perseguido. Davi, o homem de Deus, está sendo perseguido por Saul, o rei. Ele quer matar a ele. E Davi tem que fugir. Ele tem que fugir. E no capítulo 21, vamos ver como ele foge. Ele está fugindo. O título da aula hoje é Escutar o Espírito de Deus. Amém? Escutar o Espírito de Deus. Vamos a capítulo 21, versículo 1. Fala: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães, ou algo que tiver. Davi estava fugindo aqui, irmãos. E ele vai para Nob e fala com o sacerdote. Quando o sacerdote vê a ele, fica com medo. Por quê? Porque ele sabia que todo o exército de Saul queria matar ele. Mas ele fala: eu tenho fome. Que tem lá para eu comer? Dá-me 5 pães. Versículo 4. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é meu costume. Sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo missões comuns. Quanto mais hoje. Então o sacerdote deu-lhe os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por um pão quente no dia em que era tirado. Aqui vemos uma passagem que, quando vemos à primeira vista, talvez não vemos a profundidade dele, mas tem muito aqui. O pão consagrado só era para os levitas. Os levitas eram a tribo que servia ao Senhor no templo. E aqui, Davi, que não é o sacerdote, ele pede: dá-me um pão. E a Aimeleque fala: tudo bem, eu vou dar pão a você, contanto que seus soldados não estão com mulheres. E ele fala: não estão com mulheres. Mas ainda assim, ele deu o pão que não devia dar a eles, porque era um pão consagrado para os sacerdotes. Agora, Jesus fala disto. Vamos a Mateus capítulo 12.
Amém? Está comigo, irmãos? Em Mateus capítulo 12, no versículo 1, Jesus fala disto. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior que o templo. Se vocês soubessem o significado dessas palavras, desejam misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? A Bíblia fala aqui que os discípulos de Jesus, eles tinham fome. E você tem fome todos os dias da semana. Amém? Amém. Verdade, Flávio? Todos os dias. Toda hora. E o sábado era um dia judaico para dedicar completamente a Deus. E no sábado, uma das leis era não trabalhar. Então, os discípulos de Jesus tinham fome, pegaram as espigas do trigo e começaram a comer aí mesmo. E os fariseus falaram: você está pecando, está comendo, está trabalhando por a comida no dia sábado. E Jesus fala: vocês lembram na Bíblia? Vocês lembram o que Davi fez? Quando ele tinha fome, ele comeu dos pães consagrados. E não entendem também que os fariseus ainda, os sacerdotes, eles quebram o sábado para poder ter o sábado. Porque eles têm que cozinhar o pão para dar às pessoas o mesmo sábado. Mas eles não ficam culpáveis. O Jesus é o Senhor do sábado. E aqui vamos ver nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto é mandamentos em conflito. Tem situações na vida que você vai tem que escolher entre obedecer um ou outro mandamento. E quando isso acontece, você tem que escolher o mandamento que mais ama a Deus e as pessoas. Por exemplo, isso acontece todo o tempo aqui. Você tem os bombeiros, amém? Quando tem um fogo, é bom que venha um bombeiro, amém? Então, quando vem um bombeiro, se tem um fogo na sua casa, você quer que o bombeiro venha rápido ou devagar? Rápido, não? Então, o bombeiro, para chegar lá no caminhão, ele vai quebrar um monte de leis para chegar lá. Vai ir rápido, vai pegar os faróis, mas isso se entende. Por quê? Porque tem um bem maior que é salvar pessoas, amém? Os policiais, se estão roubando na sua casa, você quer que o policial chegue devagar ou rápido? Rápido. Então, os policiais quebram muitas leis para chegar lá. Os bons policiais, amém? Tem que quebrar muitas leis para chegar lá. Mas isso se entende por quê? Para salvar pessoas. Então, da mesma maneira, os homens de Davi não pecaram, ainda que pecaram, não seguindo o mandamento, porque obedeceram outro mandamento maior, que foi amar a Deus e amar as pessoas. Amém? Agora, como se aplica isso a nós hoje em dia? Vamos supor que você está na sua casa, com sua família, e alguém entra na casa para roubar e matar a sua mãe, roubar as coisas, matar a sua família. Aí você tem duas opções. Uma, não violência. Porque a Bíblia fala, Jesus fala, que o que vive por a espada que
morrerá. Jesus não acredita na violência. Mas tem outro mandamento, que é amar a sua esposa, amar a sua mãe, proteger a sua família, não? Então aí você está em conflito. Se você deixa que o homem entre, roube, mate, estrupe, você não está amando a sua família, entende? Se você, nesse instante, você pega o homem, bate ele, ainda mata ele, você não tem pecado contra Deus, você está protegendo a sua família. Às vezes Deus te coloca em mandamentos em conflitos. Então, para isso você precisa ter muito critério espiritual. E porque estamos em essa passagem, teve que falar disso, amém? Mas é uma ensinança profunda nas Escrituras, amém? Por exemplo, se você tem se você está casado e sua mulher tem como se fala? O bebê já está vindo, amém? Você vai quebrar um monte de leis no carro para chegar no hospital, amém? E se o policial segue você vai continuar, entende? Não vai parar até chegar no hospital e vai quebrar um monte de leis. Por quê? Porque há outra lei mais importante, que é amar a sua mulher e a seu futuro filho, amém? Então, é uma ensinança difícil das Escrituras, mas esta ensinança tem dividido igrejas na história da igreja inteira. Então, tem igrejas que se han dividido porque não entendem este conceito, que tem, às vezes, você tem que escolher um mandamento acima dos outros, porque Deus prova a tua fé colocando-te com dois mandamentos em conflito. Mas é algo muito profundo que estou falando agora. Mas se você quer saber um pouquinho mais, fala comigo depois do culto, amém? Amém. Vamos continuar. Voltemos à primeira de Samuel. No versículo 7, lembra que estava Davi lá com os sacerdotes? Deram comida a ele. Versículo 7 fala: aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Este versículo, vamos voltar a este versículo depois. Mas, quando Davi estava lá comendo com o sacerdote, o pastor principal de Saul estava lá. E Saul queria matar ele. Doeg, que nome feio. Já o nome está feio, não? Doeg, não? Dog em inglês é cachorro, imagina. Doeg. E ele estava ali e não era israelita, era edomita. Então ele não tinha nenhuma lealdade a Davi. Vamos seguir lendo aqui no versículo 8. Vamos voltar a 7 no futuro. Davi perguntou a Ahimelech: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás de colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Diz Davi: não há outra melhor. Dê-me essa espada. Então Davi pega a espada, amém? Versículo 10 fala: naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gade. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: Saul abateu milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que você traga aqui para agir como um doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio?
Davi fugiu da cidade de Gati e foi para a caverna de Adulam. Amém. Paramos aqui. É interessante aqui o que acontece, porque Davi aqui, ele foge de Saul e ele vai a outro país, basicamente. Ele vai a Gati, vai ao rei Aquis. E a reputação que Davi tinha com os inimigos era que ele era o rei. Não sei se vocês viram isso aí. Aí fala, aí no versículo, não, ele era o rei. Eles pensam que ele era o rei e que se cantavam canções sobre ele. E os inimigos lembram da canção de Davi. E Davi fala, aqui estou eu em problemas, me vão matar. E ele finge ser louco. Imagina, risca as paredes, não? Começa a salivar por a boca. Não vou fazer isso hoje, amém? Mas não vomitarei. Mas ele começa a fazer isso. E é muito ruim. Mas, amém, ele faz porque ele quer salvar a sua vida. Amém. Às vezes você tem que fazer coisas ridículas para salvar a sua vida, amém? Vamos ao capítulo 22, amém? No capítulo 22, aqui ele foge, versículo 1, vai ser muito bom esse aqui. Fala, Davi fugiu da cidade e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam isso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então, Davi foge e ele está tão mal que ele foge para uma caverna. Vocês têm estado alguma vez numa caverna? Uma caverna é um buraco numa rocha. Não tem muita luz lá, então é frio lá. Ele vai à caverna de Adulão. E aí, as pessoas começam pouco a pouco a ir a ele. Mas quem vai a ele? Os mais incríveis? Não. Vão a ele os que estavam em dificuldades. Os que tinham dívidas. E os descontentes. Todos nós vamos lá. Iam lá. E ficaram com Davi na caverna. E ele se tornou seu líder. Não era um grupo muito animante naquele tempo. Era um grupo deprimido, triste. Mas ao final do dia, esses homens acá, em 1 Samuel, ao final, se tornam os homens poderosos de Deus. Amém. Eles se tornam os homens que venceram 1000, que venceram 3000. Eram os homens que mataram leões. Esses são os homens que se tornam os poderosos homens de Deus, amém? E por que Davi vai a Moabe, a outro país, para deixar seus pais? Davi queria cuidar seus pais, porque sabia, se me querem matar a mim, talvez Saul quer matar meus pais. E leva seus pais ao rei de Moabe e fala, cuida dele. Por que Moabe? Nós temos um livro da Bíblia que se chama Ruth. Lembra desse livro? Que mostra que Ruth era a bisavó de Davi. E Ruth era moabita. Então, sem dúvida, os pais eram mais moabitas ainda que ele. Davi era parte moabita. E por isso ele foi lá e salvou seus pais. Amém? De onde você é, não é por coincidência. Como Deus fez você, não é por coincidência. Alguns de vocês têm sangue europeia, japonesa, tem sangue de todos os lugares do mundo aqui, amém? Mas onde você é, não é por coincidência, é por Deus, amém? Porque Deus tem um plano para a sua vida. Davi nunca tivera pensado, nossa, eu sou um oitavo moabita para salvar a meus pais. Incrível, não? Porque sem dúvida Saul tivera matado seus pais. Então, se seguimos lendo o versículo 3, fala, de lá Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, não li isso ainda,
posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi à floresta de Herete. Então, aqui eu expliquei antes de ler, amém? Então, mas tudo bem, agora entendem por que falei de Moab, amém? Mas, interessante que agora a caverna não é caverna mais. No versículo 4, é uma fortaleza, amém? Interessante, era caverna, mas com o tempo, agora é uma fortaleza, amém? E aqui vem nosso segundo ponto. Com Deus, o fraco se torna forte, amém? Estes fracos que estavam na caverna com medo, agora estavam fortalecendo-se e agora estavam na fortaleza, amém? Não mais caverna, agora é fortaleza. Assim é Deus conosco. Você pode entrar fraco no reino de Deus. Você pode vir à igreja fraco, mas quando você se mantém na igreja e é fiel, o Espírito Santo trabalha em você, e da fraqueza você se torna forte. Amém. Deus muda seu caráter na igreja. Se você era egoísta, se torna altruísta. Amém? Se você era crítico, se torna de coração puro. Se você era impuro sexualmente, se torna puro. Se você era mentiroso, se torna um homem que fala a verdade. Se você tinha vícios, você se torna um homem que não tem mais vícios. Se você não era responsável, se torna disciplinado. Se você era triste, se torna feliz. Amém? Amém. Deus muda teu coração. Amém? Ele muda teu coração quando você está na igreja, porque o Espírito de Deus trabalha em teu coração, amém? Então, qual é o desafio para nós, irmãos? Ficar forte cada ano como cristão. Temos que ser mais fortes, amém? Mais fortes com Deus, até que um dia você morra e Deus te leve nos céus, amém? Cada ano mais forte. Então, uma das coisas que hemos estado pensando é como ministério aqui, como região centro, sul, leste ou oeste, é como ter mais visitas na igreja, amém? Amém. Então, uma coisa que temos que hemos notado é que para ter mais visitas é algo não é algo científico, não é fazer resistência a materiais 2, amém? Para ter mais visitas na igreja é um tema de abrir mais a boca, amém? É um tema de convidar mais pessoas para Cristo, amém? E o que acontece com nós, às vezes, como igreja, é que somos preguiçosos. Não compartilhamos nossa fé tanto. Vamos falar a verdade. Um discípulo de Jesus deve compartilhar sua fé todos os dias, amém? Porque Satanás está obrando todos os dias para que pessoas se perdam. E você e eu temos a responsabilidade de falar a verdade, de convidar pessoas para Cristo todos os dias, amém? Por isso, o desafio que dimos esta semana para os universitários é isto: escolher um companheiro ou uma companheira esta semana e vocês compartilhar 10 pessoas por dia, amém? 10 pessoas por dia. Juntos, vamos supor que sou eu e Vini, compartilhamos com 10 pessoas juntos. Para quê? Para trazer mais pessoas a Cristo. Amém. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2. Por quê? Porque o número 2 na Bíblia significa força. E eles enviou 2 em 2 para pregar a palavra de Deus. Amém. Mas se você está no ministério de casais ou solteiro, o que você tem que fazer? Mesma coisa, compartilhar a palavra de Deus, amém? Falar cada vez mais com pessoas, para que Deus se glorifique, amém? Para que Deus se glorifique. Vamos seguir lendo aqui.
Amém, irmãos. ¿Está comigo? Amém. Então, paramos aí no versículo 5. E pensando no versículo 5 aí, por que não compartilhamos nossa fé? Essa é uma boa pergunta. Por que não compartilhamos nossa fé? Eu acho que tem que ver com o medo. Temos medo. Temos medo que vão pensar as outras pessoas. Eles vão pensar, nossa, você tem medo de incomodar as pessoas. Eu vou falar com ele, vou incomodar ele. Eu te falo a verdade. Quando você fala com pessoas, sim, você vai incomodar a pessoa, amém? Mas é bom que a pessoa fique incômodo e que se arrependa e se torne um cristão, que sendo cômodo, ele vai ao inferno, amém? Nós sim temos que incomodar as pessoas. Quando estou no metrô e comparto minha fé no metrô, é 100% incômodo. Todos os outros estão ouvindo, não? E estão olhando para você, como se você fosse uma praga, não? Quando você está no ônibus e comparte sua fé, todos os outros estão olhando você, mas não querem participar de nada. Sempre é incômodo falar a palavra de Deus. Mas é melhor ser incômodo que cômodo e ir no inferno. Amém? Então, muito importante compartilhar a palavra de Deus. Capítulo 22, versículo 6. Vamos lá. Fala, Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com uma lança na mão, debaixo da tamagueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse, ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará a todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? E por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho, Jonatas, faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Aqui temos um insight sobre Saul e seu exército. Saul queria matar Davi, mas Davi era o herói de Israel. Tanto que, como vimos antes, os outros países pensaram que ele era o rei. Mas ainda Saul se deu conta que o exército estava protegendo Davi. Era verdade, o exército obedecia a Saul, mas mais ou menos. Queriam proteger a Davi. Por isso que Jonatas tinha amizade com Davi e ninguém falava com o rei. Versículo 9. O versículo 9 fala, entretanto, Doeg, lembra Doeg? O cachorro, Doeg, Doeg, o edomita. Essa palavra aí não é por coincidência, é por Deus. Outra vez, o edomita não era judeu, que estava com os oficiais de Saul, disse, vi o filho de Jessé chegar a Nobe e encontrar-se com Abimeleque, filho de Aitube. Abimeleque consultou o Senhor em favor dele, também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Abimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes de Nobe, e todos foram falar com o rei. E Saul disse, ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu, sim, meu senhor. Então, finalmente, fala Doeg. Sim, eu vi Davi. Ele estava lá com Abimeleque. Abimeleque deu a ele comida, deu a espada, orou por ele. Saul ficou furioso. Trouxem acá os sacerdotes do Senhor de Nobe. Os sacerdotes vinham a falar com Saul. E vamos ver a conversa aqui. Versículo 13. Saul lhe disse, por que vocês conspiraram contra mim? Você e o filho de Jessé?
Por que você deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal, altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida o rei ordenou aos guardas que estavam a seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabem que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Uau! Olha a cabeça de Saul. Ele fala aos sacerdotes: vocês vão morrer, porque vocês apoiaram a Davi. E fala ao seu exército: mate eles. E eles não matam eles. Eles não obedecem a seu líder. Eles não obedecem ao rei de Israel. E aqui um ponto muito importante. Tem ocasiões, às vezes, você não tem que obedecer seus líderes. Quando a igreja, quando a liderança espiritual de você não obedece a palavra de Deus, você não tem que obedecer eles. É verdade que Deus te colocou lá, mas se você é chamado a fazer algo que vai contra das escrituras, você não tem que obedecer. Amém? Não tem que obedecer. E os soldados fizeram bem em não obedecer a Saul. Tem muitas igrejas aqui em São Paulo, mas você tem que pensar isto: a igreja que eu estou me está ensinando a palavra de Deus? Me está levando a ser um discípulo de Jesus? Se está levando você a ser um discípulo de Jesus, amém? Se não, você não tem que obedecer a eles. Você tem que sair de lá e estar em uma igreja que obedece a palavra de Deus, amém? Amém. Não, se eu falo a você fazer algo em contra da palavra de Deus, não me obedeçam, amém? Você tem que obedecer a Deus, amém? Agora, tendo falado isso, o coração do homem é rebelde por natureza. Então, que bom, não vou obedecer nada. Nada que me falem, não vou obedecer agora. Olha Hebreus capítulo 13, vamos lá. Hebreus 13. Hebreus capítulo 13, a palavra de Deus é equilibrada, amém? Hebreus 13, versículo 7. Olha o que fala aqui. Fala: lembrem-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Amém? Fala: lembrem os líderes, imitem sua fé em Cristo, imitem como eles são como Jesus. Não imitem o seu pecado deles, amém? Não imitem a personalidade deles que é ruim. Imita a como são como Jesus. Versículo 13, 17, mesmo capítulo, versículo 17, fala: obedeça aos seus líderes e someta-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como que devem prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amém?
A Bíblia fala, vocês têm que obedecer a seus líderes, amém? Se os líderes estão mandando você a fazer a vontade de Deus, você tem que obedecer, amém? Por quê? Porque se você obedece os líderes, quando os líderes pregam a palavra de Deus para você, beneficia a você, amém? Porque você se torna mais como Jesus e um dia vai chegar nos céus, amém? Por que falo isso? Porque a maioria das decisões que os líderes tomam não são decisões na área de opinião. A Bíblia não fala exatamente. Por exemplo, nós temos um culto agora em Butantã. Alguns de vocês talvez gostaram mais lá em Novotel. Alguns de vocês talvez gostam mais lá em Mercury. Alguns de vocês talvez gostam mais lá no parque. Ainda que hoje não é um bom dia para o parque, amém? Mas isso não importa, na verdade. O que importa é que a liderança escolheu um lugar porque a liderança tem orado por isto para evangelizar melhor São Paulo, amém? Por que escolhemos aqui em Butantã ter um culto? Por duas razões. Número um, porque primeiro queremos evangelizar mais as universidades, amém? Número dois, precisamos de um lugar mais barato, que é mais barato aqui, amém? Para poder implantar outro grupo lá na região sul de São Paulo. Amém. Eu sei que os que moram em Campo Limpo, é muito fácil chegar aqui. É como 20 minutos, é muito fácil. Mas o alvo vai ser ter um grupo lá em Campo Limpo. Talvez por Lago 13, Giovanni Gronchi, ter um salão lá para poder evangelizar pessoas que moram lá. Amém? Amém. O ponto da igreja não é juntar-nos, é espalhar-nos. Amém? E depois vamos implantar mais lugares. Vamos ir a Diadema, vamos ir a Cotia, a diferentes lugares. Amém? Para a glória de Deus. Amém? Então, essa é a razão por a qual estamos aqui em Butantã. É uma área de opinião? Absolutamente. A Bíblia fala, tem que reunir-se em Butantã às 10:30 da manhã. Não fala isso. Busca lá, não vai encontrar, amém? Por isso a Bíblia fala, obedeçam a seus líderes. Os líderes não são perfeitos, mas tomamos decisões para evangelizar mais e para poder fazer a vontade de Deus. Se nos dividimos em dois grupos, o que vai acontecer? Vamos poder treinar 3 líderes de regiões. Temos a Renato lá no leste, amém? A Danilo e a Carol vão ficar acá, amém? E Caio vai ficar no sul. Então, estamos treinando 3 diferentes líderes para enviar para as missões, amém? Amém. Se estamos todos aqui, então, o treinamento é limitado. Então, no futuro, meu papel vai ser este. Eu vou estar pulando de região em região para observar os líderes de região. Eu vou pregar menos no futuro, amém? O que vai pregar mais são os líderes de região. Eu vou pregar talvez uma vez por mês, quando estamos todos juntos lá em Novotel. Porque o assunto não é que eu seja mais, não, o assunto é que eu seja menos para que outros sejam mais, amém? Para que outras pessoas tenham oportunidades para eles continuar com o líder da região ou plantar outras igrejas, amém? Esse é o raciocínio detrás de implantar lugares, amém? Obedeçam a seus líderes, amém? Mas não se vai em contra da Bíblia. Voltemos a 1 Samuel para terminar. Capítulo 21. 22. 1 Samuel 22. Vamos terminar aqui agora. Versículo 18. Lembram que Saul deu a ordem para matar os sacerdotes. E os sacerdotes obedeceram a Deus antes que o rei e não mataram os sacerdotes. Amém? Mas lembra que tinha o Doeg lá. Versículo 18 fala: então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes. E ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso,
Saúl mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos, ovelhas e ovelhas. Uau! Doeg, o homem malvado, que não era leal a ninguém. Ele era leal somente a ele mesmo. E matou aos homens de Deus. Versículo 20. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saúl havia matado os sacerdotes do Senhor. Então, Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saúl. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha. Mas você estará salvo comigo. Último ponto hoje é o título da pregação: escutar o Espírito. Davi não escutou o Espírito de Deus. Davi fala aqui, ele confessa que ele sabia, quando ele estava com os sacerdotes, ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha claridade, ele não tinha dúvida que Doeg iria a falar com Saúl. E por isso ele fala: eu sou responsável que morreram estes homens. Por quê? Porque ele não escutou o Espírito de Deus. Olha Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17 fala isto. Tiago 4, 17. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É o que chamamos os pecados de omissão. Não sei se tem acontecido com você. Você está na rua, você sente algo como: eu devo falar com esta pessoa e convidar essa pessoa. Tem acontecido com você? E você, por vergonha, não faz. E você se sente culpável depois. Esse é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus te impulsa para fazer a sua vontade. Mas aquele que sabe fazer bem e não faz, comete pecado. Por exemplo, você sabe que deve ler a Bíblia todos os dias. Você não lê, você pecou. Você sabe que você deve orar todos os dias. Você não ora, você pecou. Você sabe que deve ajudar os irmãos, discipular os irmãos, e não discipula eles. Você pecou. Você sabe que você deve confessar pecados e não deixar esse pecado escondido. E você não confessa, você pecou. São os pecados de omissão. É o pecado maior da igreja. O pecado maior da igreja não é estar em pecados abertos, ainda que pecado às vezes. Pecados óbvios, como ser imoral, como mentir. Esses pecados também estão na igreja, mas são menores. Os pecados maiores da igreja são os pecados de omissão. Você sabe que deve viver como discípulo e não vive, e porque não tem nenhuma cobrança na sua vida, você fala que ninguém veio você. Mas Deus veio você, amém? Por que é importante isto? Porque é importante entender, irmãos, que nós temos que ouvir o Espírito de Deus. Davi pecou. A cidade de Nob não devia ter sido destruída. O que deviam de haver feito Davi? Davi devia de haver falado com Doeg e ver suas intenções. E de acordo com suas intenções, talvez ainda matar a ele naquele tempo. Por quê? Porque era um tempo de guerra. Era uma guerra civil naquele tempo. Davi devia de haver se cerciorado que Doeg não iria falar com Saúl, ou tomar ele como prisioneiro de guerra.
Mas Davi tinha que fazer algo, mas ele não fez. Por que não obedecemos o Espírito? Por a mesma razão que Davi não fez. Porque é difícil. É difícil, não é fácil obedecer o Espírito. Não é fácil fazer a vontade de Deus. É incômodo. É difícil para Davi falar com Doeg e colocar ele como prisioneiro. Ainda matar ele se tinha que matar ele. Mas ele não fez. Por quê? Porque queria uma vida cômoda. E por ser cômodo, morreu uma cidade inocente inteira. Irmãos, qual é o desafio para nós hoje? Não ser cômodos. O desafio é ser incômodos como discípulos. Como cristãos, não podemos viver uma vida cômoda. O alvo do mundo, em São Paulo, no mundo, é ser cômodos. Cada vez ter mais dinheiro, cada vez dormir mais, comer mais, ficar mais gordinho, viajar mais. Mas o alvo de Jesus é de chegar nos céus. É de você sacrificar mais. Até você, talvez, morrer por Cristo. Para que pessoas possam ser salvas. Amém? Amém. Então, espero que o mensagem de hoje, irmãos, animou vocês. O mensagem de hoje é simples. Ouvir o Espírito de Deus. Amém? Tomemos decisões hoje sobre estar mais perto de Jesus. Amém? E tomemos decisões hoje para um dia chegar nos céus. E para Jesus seja glória. Amém. Amém.